Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Hoje vamos estudar o Salmo 18. Não é uma canção muito curta, então eu vou ser rápido aqui nos versículos, mas é interessante que a gente vai ver aqui a vitória de Davi, o rei, e depois aquele que vai concluir a genealogia, o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, é uma profecia messiânica, é uma canção que mostra o futuro, não só de Israel, mas de todo o mundo, porque o Messias virá, ele vencerá, derrotará os inimigos de Israel e se assentará no trono, trono de glória em Jerusalém. Então, vou compartilhar a tela com você. Então, como título, claro, esse título aqui você já sabe que não está nos manuscritos, é só para dividir em capítulos, versículos. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele diz, então, só para a gente pensar aqui, de fato, aconteceu o que Davi está narrando. Mas a gente vai ver que tem coisa aqui que é lá na frente, que vai acontecer com Jesus. Então diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Só parando aqui um pouquinho, ele do seu templo, todo mundo pensa que é aquele que era de Jerusalém, né? No caso aqui, como não havia ainda sido construído por Salomão, seria o tabernáculo. Mas a verdade é que em um dos céus existe o templo, o santuário de Deus. Lá em Apocalipse diz, inclusive, que a Arca da Aliança está lá. Foi encontrada, ela apareceu. Lá nos céus existe um templo. Alguém caindo de paraquedas pode vir com outro versículo de Apocalipse que é Nova Jerusalém não tem templo. É verdade, a Nova Jerusalém, mas um dos céus tem sim. Aquela visão de Isaías 6, todo mundo achava que ele estava no templo, mas ele viu esse santuário lá dos céus. Bom, deixa eu correr aqui que a canção é longa. Então a terra se abalou e tremeu. Aqui começa ah, alguns sinais de que essa profecia é messiânica. É no dia que Jesus vai voltar e vai acontecer tanto abalo sísmico, cataclísmico aqui na Terra, né, que vai arrepiar os cabelos. As pessoas vão querer se esconder nas rochas, por fim. Então vamos lá. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram-se também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador. Da sua boca dele saíram brasas ardentes. Não que isso não tenha acontecido também quando Deus defendeu a Davi, mas fica claro aqui que está falando a respeito de Jesus. Olha só, baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. O dia que Jesus voltar, vai ter escuridão, a gente sabe disso. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Querubim, hein? Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Escuridade de águas no céu, o céu tem águas escuras? Pois é o que a Bíblia diz. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Uau! Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz
e houve granizo e brasas de fogo. Bom, coincidência ou não, na vinda do Senhor vai ter tudo isso, vai ter chuva de pedra, né, granizo, entre 25 a 35 quilos, mas vai ter muito fogo também. Olha só, despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Uau! Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Por isso que é bom, né, andar certinho na presença de Deus, não ser um blasfemador, não ter pecados também, porque aí essas coisas que aconteceram com Davi vai acontecer conosco. É muito simples. Os salmos mostram claramente que há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. E isso está lá em Malaquias 3,18. Pois tenho guardado, acho que eu não pulei, né? O 20 eu já li. Vou ler de novo. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Olha aí, né? Então é andar certinho mesmo na presença de Deus. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça. Olha o que Davi fala aqui, minha justiça. Ele era justo. Justo tem um peso maior na Bíblia. Não é só aquele que faz o que é certo, né? Aquele que pratica a ação social também conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com o benigno, benigno tu mostras. Com o íntegro, também íntegro. É verdade, se você tiver essas características, o Senhor vai se revelar assim para você. Olha, com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu o abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Isso daqui é maravilhoso, né? Porque nas trevas, na escuridão, o Senhor ele ilumina o seu povo, aqueles que buscam ao seu nome. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Olha que pergunta interessante, porque quem é Deus senão o Senhor? Né? Quem é Elohim senão o Yavá, o tetragrama sagrado, Yavé, como muita gente conhece, ou alguns até Yehová, né? Fora isso, difícil, tá? Ial não existe, por exemplo. Vamos lá. E quem é o rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, ele deu a meus pés a ligeireza das corças. É corça, tá? Não é corça, como muita gente fala. E me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Só voltei depois de haver dado cabo deles. Eu fico emocionado quando eu leio isso aqui, essas palavras de Davi. E aqui também fala do Messias. Olha só, esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob os meus pés, pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim.
Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiavam. Eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento. Lancei-os fora como a lama das ruas, ou lama das ruas. Das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci, me serviu. Aqui a profecia é dupla, tá falando de Davi, sim, porque ele foi rei, cabeça das nações, porque no tempo dele chegou até virar um império. Mas é óbvio que aqui é completamente messiânica essa palavra, porque é assim que acontece, assim acontecerá com Jesus, cabeça das nações. E o povo que não conhecia me serviu, sim, está falando dos gentios, a igreja gentílica, que hoje é a maioria, embora os judeus messiânicos, nazarenos, eles estão aumentando cada vez mais. Só em Jerusalém já são mais de 1000, né? Ah, prosseguindo, bastou-lhe ouvir-me a voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostraram submissos, olha aí. Sumiram-se os estrangeiros das suas fortificações, saíram espavoridos. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha aqui. Jesus, Davi estava se referindo ao Messias com certeza. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Por que que os gentios são citados aqui várias vezes, né? Sim, aconteceu, Davi tinha comunhão com os gentios, mas muito mais isso aqui refere-se ao Messias, né? Então, a profecia dupla, uma história que aconteceu, mas uma revelação do futuro. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e a sua posteridade para sempre. Essa palavrinha aqui, posteridade, não estava à toa, né? Quer dizer que Deus dava vitória para Davi, que era rei, que era ungido, e para a posteridade, aqueles que viriam depois. Aonde que vai encerrar isso? Sempre em Jesus. Por isso que ele é chamado a raiz de Davi. Maravilhoso esse salmo. Tá aí mais uma maravilhosa canção de Davi e a gente pode resumir ela em duas verdades. A primeira é que se andarmos corretamente na presença de Deus, nós teremos vitórias contra os nossos inimigos, os nossos adversários. E a segunda é claro que nós servimos um Deus que não perde batalhas. Assim acontecerá no futuro com a sua vinda. Você está esperando a vinda do Senhor, do Messias, do Mashiach e Yeshua? Pois é, esse é o objetivo que nós temos enquanto vivemos nesse mundo e devemos lutar com perseverança e com alegria para alcançar esse dia tão sonhado que com certeza vai acontecer. Bom, esse vídeo fez sentido para você? Compartilhe com quantas pessoas você puder. Se você ainda não é inscrito no canal, me ajude a pregar a palavra de Deus nessa plataforma. Se inscreva, é de graça. Me siga também nas redes sociais, está aqui o link. Você pode se tornar membro do canal se você quiser me ajudar aqui nesse ministério com a internet. Por fim, é isso. Nosso próximo vídeo desse estudo aqui, lembrando que ele está na playlist Salmos. Então, Salmo 19, vamos ver o que Deus tem para a sua vida. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.